Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Química aqui no canal Química com o professor Eduardo Souza. Galera, hoje a gente vai começar a estudar um assunto muito importante, um assunto que foi muito pedido por vocês, que é estequiometria, um tema que é muito complicado para alguns alunos, principalmente os alunos que têm certa dificuldade em matemática, tá? E um tema muito recorrente em provas e vestibulares. Certo? Então é um assunto que você tem que estar muito ligado, porque se você não pegar bem esse conteúdo, você vai ter dificuldade em toda a química do segundo ano, que é a parte de físico-química, tá bom? Então preste bastante atenção. Essa aula aqui ela vai ser dividida, em algumas partes, ok? Inicialmente agora a gente vai estudar massa atômica e massa molecular e posteriormente nós vamos nos aprofundando mais nos conteúdos. Então, bora lá! Pessoal, como já foi dito, o tema da nossa aula de hoje é massa atômica e massa molecular. Primeiramente, vamos só aprender aqui o que é estequiometria, tá bom? Antes da gente ver a parte básica. Pessoal, a palavra estequiometria vem do grego que significa a medida dos elementos. Então, a estequiometria é o estudo das quantidades envolvidas em uma reação química. Esse estudo ele é importantíssimo, principalmente na área industrial, porque quando você vai produzir alguma coisa, você tem que saber prever o rendimento de uma reação química, prever quanto de produto vai ser produzido, prever quanto de reagente que você precisa para produzir determinada quantidade de produtos, certo? Então, muitas questões têm a parte industrial como pano de fundo, ou ainda a parte ambiental, como, sei lá, a quantidade de dióxido de carbono que é liberada a partir da queima de 1 litro de gasolina. Esse é um dos tipos de questão que a gente tem a capacidade de resolver dentro da estequiometria, tá certo? Mas antes de chegar nesse ponto, nós temos que aprender o básico. Então, hoje a gente vai estudar massa atômica e massa molecular. Como que surge essa necessidade de estudar a massa atômica, tá? A massa dos átomos. Quando a gente precisa medir a massa de algum objeto no nosso dia a dia, nós simplesmente utilizamos uma balança. A gente coloca o objeto lá na balança, a balança vai mostrar a massa do objeto. Mas um átomo, ele é muito pequeno. Muito pequeno, tá? Então, como que eu faço para medir a massa de um objeto tão pequeno assim? Eu precisaria de uma balança muito pequena também. Então fica alguma coisa meio que impossível de se fazer, Mas eu vou mostrar para você que não é tão impossível assim. Nós fazemos essa medida de forma indireta, tá bom? E para medir a massa dos átomos, a primeira coisa que nós precisamos é de uma unidade de medida. Essa unidade de medida nós chamamos de unidade de massa atômica, tá? Os químicos definiram a unidade de massa atômica como sendo 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono, tá bom? Então, uma unidade de massa atômica, repetindo, é 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Então, logo eu posso dizer que a massa do isótopo 12 do carbono é 12 unidades de massa atômica, ou 12U, ok? E a massa de todos os outros elementos da tabela periódica são medidas com base nessa unidade padrão. Tá? Comparando a massa do elemento químico com a massa do carbono. Não precisamos entrar em tantos detalhes assim nesse ponto. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa é a unidade padrão de medida. E uma unidade de massa atômica, ela vai ser o equivalente a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então é um número muito pequeno. Tá? 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Isso é o 1,66 com 24 zeros antes dele, Então é 0,00000000166. Então é um número muito pequeno. Mas quando você vê lá na tabela periódica, os valores das massas dos átomos, eles não estão inteiros. Vai estar lá 10, alguma coisa, 30, alguma coisa, ou 4, alguma coisa. Essas massas estão dessa forma porque os elementos químicos eles existem em diferentes versões. São os isótopos que são chamados. E aí a massa que aparece lá na tabela periódica, ela é uma média da massa de todos os isótopos para um determinado elemento químico, tá bom? E aí eu trouxe para vocês aqui
um exemplo, né, de cálculo da massa atômica de um elemento, que é do cloro. A massa que aparece lá na tabela periódica para o cloro é essa aqui, ó, 35,45 unidades de massa atômica. Por que ela aparece dessa forma? O cloro ele tem dois isótopos naturais. Nós temos o cloro 35 e o cloro 37. Ambos têm o mesmo número atômico, mas eles têm massas diferentes, ou seja, eles têm números de nêutrons diferentes, certo? Mas qual que vai ser a massa padrão? Qual que vai ser a massa padrão para o cloro? Não vai ser nem o cloro 35, nem o cloro 37, vai ser alguma coisa entre esses dois números. Mas como que nós fazemos esse cálculo? Você vai ter que fazer a média ponderada, né, das massas atômicas pelas abundâncias de cada isótopo. Como que se faz isso? Primeiro, você multiplica a massa atômica de um dos elementos, no caso aqui do cloro, 35, pela sua abundância, multiplica, e você vai multiplicar a massa do outro isótopo de cloro pela sua abundância também. Pega esses dois valores e divide por 100, e aí você vai chegar nesse valor aqui, tá? Pode aparecer até exercícios em questões de vestibular que te cobrem isso daí, beleza? Então vamos fazer aqui a conta. Primeiro, o cloro 35, eu vou multiplicar 35U vezes a sua abundância, que é 75,76, e aí eu vou somar com a massa do cloro 37, que é 37U, multiplicado pela abundância do cloro 37, que é 24,24. Pego essa minha soma aqui e aí eu vou dividir por 100. Nesse meu cálculo, nós vamos obter a resposta de 35,45. Você pode até fazer aí na calculadora. Não vou fazer para a gente não perder tanto tempo assim, tá certo? Então, a massa atômica do elemento, ela é a média ponderada das massas de todos os isótopos daquele elemento, beleza? Bom, mas e a questão da massa molecular, professor? Como que é esse cálculo, tá? Se a massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular, logicamente, é a massa de uma molécula. E como que a gente faz para calcular a massa de uma molécula? Basta você somar a massa dos átomos que compõem aquela molécula. Professor, onde que eu encontro essas massas? Tabela periódica, tá? Tabela periódica fornece para você a massa de todos os elementos químicos. Então, nós vamos fazer aqui alguns exemplos para que você aprenda como que se faz o cálculo da massa molecular. Show? Então, bora lá. Primeiro, massa molecular da água. Gente, a água, H2O, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esse número aqui, o 2, ele está me informando a quantidade do elemento que vem logo à esquerda. Quando eu não tenho esse índice, o número, a quantidade do elemento é 1, sempre, tá? Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vamos lá. A massa do hidrogênio é 1 e a massa do oxigênio é 16, lá na tabela periódica. A gente pode arredondar para 16, só para o nosso exemplo aqui. Eu tenho dois hidrogênios, então é 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 1 vez a massa do oxigênio, que é 16. 1 vezes 16. 2 vezes 1 dá 2. 16 vezes 1 dá 16. 2 mais 16 dá 18. 18 unidades de massa atômica. Vamos para a amônia agora. O nitrogênio ele tem a massa igual a 14 e o hidrogênio, como já foi dito, tem a massa igual a 1. Então, eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios. Logo, a massa molecular da amônia vai ser 1 vezes 14, 14U, mais 3 vezes 1U, uma unidade de massa atômica. 14 vezes 1 dá 14, 3 vezes 1 dá 3, tá? 14 mais 3 vai dar quanto? 17. Então, a massa da amônia é
17 U, ou 17 unidades de massa atômica, tá? U é o símbolo para a unidade de massa atômica, mais uma vez. Vamos para essa aqui, né? Essa molécula toda complexa, né? Que, se eu não me engano, isso aqui é a fórmula da ureia. A ureia, perceba que a fórmula dela, ela tem esses parênteses aqui, tá? Tem CO, abre o parênteses, NH2, fecha 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que está dentro desse parêntese aqui tem que ser multiplicado por 2, tá? Então, quando a gente for fazer o nosso cálculo, a gente vai fazer isso daqui dobrado, beleza? Vamos lá. Primeiro, massa do carbono é 12, tá? Quantos carbonos a gente tem? Só um. Massa do oxigênio, 16. Quantos oxigênios? Só um também. Então, vamos lá. 1 vezes 12U mais 1 vezes 16U. Mais, agora a gente vem para o que está dentro do parênteses. Eu tenho um nitrogênio aqui dentro do parênteses, só que ele está sendo multiplicado por 2, porque tem um 2 aqui fora. Então, vai ficar a massa do nitrogênio, que é 14U, vezes 2, né? Vou colocar o 2 antes, né, para seguir o mesmo padrão. 2 vezes 14U, mais massa do hidrogênio. Massa do hidrogênio é 1, e aqui dentro do parênteses a gente tem 2 hidrogênios. E aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4, tá? Vai dar 4. Então, vai ficar 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1U. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos lá. 12 vezes 1 dá 12, 16 vezes 1 dá 16, 14 vezes 2 vai dar 28, e 4 vezes 1 vai dar 4. Então, a gente vai ficar com o cálculo, vai ser 12 mais 16 mais 28 mais 4. 2 mais 6 dá 8, 8 mais 8 dá 16, 16 mais 4 dá 20. Bota o 0, vai 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 2 dá 6. Então, a fórmula, aliás, a massa molecular, né, da ureia é 60 U, 60 unidades de massa atômica. Então, essa foi a nossa primeira aula dentro do tema de estequiometria, onde nós aprendemos o que é a massa atômica, que é a unidade padrão para se medir a massa dos átomos, e também aprendemos como que se calcula a massa molecular. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o que é o mol e a massa molar, que são unidades muito importantes dentro do nosso estudo. Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!